Oi, gente! Este é o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade, com mais de 700 mil inscritos. Gente, vamos chegar a 1 milhão? Então eu preciso da sua inscrição. Se inscreva no nosso canal, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Estamos esperando a sua história para eu poder narrá-la aqui também no nosso canal. A história você pode mandar para esse e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. E não se esqueça, toda segunda-feira às 19 horas, um grande convidado aqui no canal YouTube, no nosso podcast Eli Correia. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o tráfico, a prisão e a morte de minha mãe. Me chamo Daiane. O que eu vou relatar aqui, até hoje, por mais tempo que tenha se passado, eu não consegui entender porque tudo aquilo aconteceu na minha vida e na vida da minha família. Tive uma vida marcada pela dor, pelo sofrimento, desde o meu tempo de criança. Pois o meu pai, apesar de ter sido um homem muito trabalhador, um homem muito honesto, ele acabou tendo problema com bebida e droga. Minha mãe sempre me contou que meu pai foi um homem excelente, bom, carinhoso para ela. E apesar da vida simples que levavam, eram muito felizes. E quando a minha mãe engravidou de mim, eles viveram a melhor fase da vida deles. Ficaram muito felizes, pois essa gravidez era um grande sonho dos dois. E logo depois do meu nascimento, onde tudo era para ser um momento de muita alegria, foi que surgiu um problema, um grave problema. De uma hora para outra, sem que houvesse nenhum motivo, meu pai começou a beber e pouco tempo depois começou a usar drogas. E a partir de então, a vida da minha família simplesmente virou de cabeça para baixo. Sabe quando uma coisa vira do dia para a noite? Eu me lembro como se fosse hoje, e eu era muito pequena ainda, estava com 4 aninhos, mas me lembro muito bem que sempre que o meu pai chegava de mais um dia de trabalho, ou ele batia em mamãe, ou ficava quebrando as coisas dentro de casa e gritando feito louco, pois sempre chegava bêbado ou drogado, ou então as duas coisas juntas. Apesar de toda a violência do meu pai, a minha mãe estava sempre fazendo tudo por ele. Ela acreditava que ainda ia conseguir fazer o meu pai largar a bebida e largar as drogas. Afinal, ele não era assim. Então ela achava que qualquer hora dessas ia libertar meu pai daqueles vícios. Tinha até uns dias de melhoras, pedidos de desculpas. Mas passavam uns dias, meu pai voltava para casa daquele jeito e a coitada da minha mãe era sempre agredida por ele. Então, dia após dia, minha mãe percebia que estava perdendo a batalha. Mas a coitada não desistia mesmo assim. As coisas que já não eram boas dentro de casa, e para piorar mais a situação, o meu pai acabou perdendo o emprego, o que já estava mais do que escrito que ia acontecer. Ele perdeu o emprego em uma metalúrgica, justamente por causa dos seus vícios. Ele operava máquinas perigosas e não havia a menor condição dele continuar trabalhando. Já não bastava todo o sofrimento que tínhamos, agora minha mãe precisava lutar em dobro para conseguir dinheiro para ao menos não deixar que a comida nos faltasse. Mas todo o dinheiro que a minha mãe ganhava, fazendo faxinas, lavando e passando roupas e até mesmo vendendo salgadinhos que ela fazia, não era suficiente. Por que esse dinheiro não era suficiente? Porque o meu pai pegava quase tudo que a minha mãe ganhava para poder comprar drogas. Me lembro que eu tinha vontade de comer doces, bolachas, e quando eu pedia para minha mãe comprar, ela até chorava de tão triste que ficava por não poder me dar. Vi muitas vezes minha mãe ajoelhada no quarto, chorando baixinho, fazendo orações, pedindo a Deus para libertar o meu pai daqueles vícios, o da bebida e o das drogas. Quando ela me via ali no quarto, ela me abraçava e dizia:
Tenha um pouco de paciência, minha filha, tenha um pouco de paciência. Todo esse sofrimento vai acabar. Eu tenho fé, esperança que o seu pai vai sair desses vícios, vai voltar a trabalhar e tudo vai ficar bem, assim como era antes. Mas não foi isso que aconteceu. Dia após dia, mais bebida, mais droga, e foi então que o pior começou a acontecer. Meu pai começou a dever para traficantes. E esses bandidos apareciam toda hora na porta de casa para cobrar as dívidas. E a cada dia que eles vinham, eles levavam alguma coisa embora em troca das dívidas do meu pai. Nossa casa ficou praticamente vazia. Olha, perdemos o sofá, televisão, praticamente o que restava era a geladeira e o fogão e colchões para dormirmos no chão. Enquanto isso, o meu pai se afundava cada vez mais nas drogas. Minha mãe até implorava para eles, os traficantes, não venderem mais drogas para papai, pois ela não teria como pagar. Mas de nada adiantava. Para dizer a verdade, poucas vezes depois de toda essa tempestade, poucas vezes eu vi o meu pai sóbrio. Acho que ele nem sabia mais quem ele era. A dívida do meu pai com os traficantes só aumentava. E quando então eles voltaram um dia para levar a geladeira e o fogão, mamãe implorou para que eles não levassem. Poxa, as únicas coisas que restaram, geladeira e fogão. Como nós íamos fazer sem fogão e sem geladeira? E então eles fizeram uma proposta, ou impuseram uma condição à mamãe. Ela teria que começar a vender drogas para esses traficantes, para que eles não levassem mais nada de nossa casa e para que eles não fizessem nada de mal para o meu pai, que mamãe começasse a vender drogas. E diante da situação, mamãe aceitou essa condição. Passou a vender drogas para aqueles traficantes. A casa onde morávamos acabou virando uma biqueira. Eu era pequena, mas percebia que alguma coisa estranha estava acontecendo. Era praticamente o dia todo aquela movimentação, gente entrando, saindo ali no portãozinho. E quando eu perguntava para minha mãe quem eram aquelas pessoas, ela não respondia nada. Meu pai não estava nem aí para tudo que acontecia. Além de não ligar, ele acabou tirando proveito da situação. Certa vez, ele acabou encontrando o lugar onde minha mãe escondia as drogas que vendia. E acabou pegando tudo. E desapareceu, simplesmente sumiu. Quando a minha mãe viu que o meu pai havia pego tudo, ela entrou em desespero, pois precisava dar conta de tudo aquilo para os traficantes. Ela resolveu falar a verdade para eles. Disse que o meu pai havia pego tudo e fugido. Disse que, se fosse o caso, ela trabalharia dobrado para pagar essa dívida, mais essa dívida. E nesse dia eu vi. Ninguém me contou. Mesmo pequena e chorando muito, eu vi minha mãe apanhando de um daqueles homens. Ele bateu nela para valer. E agora ela teria que trabalhar dobrado para poder pagar a dívida que o meu pai deixou para ela após fugir com aquelas drogas. E foi dessa maneira tão triste que a minha mãe acabou se afundando no mundo do crime. Mas a carreira dela no mundo do crime não foi para frente. Certo dia, eu acordei com batidas fortes na porta de casa. E daqui a pouco um arrombamento que levou a porta ao chão. Era a polícia invadindo nossa casa e levando minha mãe presa por tráfico de drogas. E fiquei ali sozinha no mundo. Os parentes dos meus pais, eu pouco sabia deles. Cresci sem conhecer ninguém. Na verdade, eu só sabia que eles moravam lá no sertão do Nordeste. Eu não sei nem em que lugar do Nordeste, mas eles moravam no sertão do Nordeste. Meu pai desapareceu, mas que Deus me perdoe, foi o melhor que ele fez, sumir, desaparecer, porque eu não aguentava mais ver minha mãe sofrer tanto na mão dele, que sumisse mesmo. A única coisa que não deveria ter feito era ter levado
aquelas drogas e deixado minha mãe na pior das situações com aqueles bandidos. Minha mãe foi presa, acabou sendo condenada a 12 anos de cadeia. Eu fui levada para um abrigo do Conselho Tutelar quando tinha apenas 6 anos. E de lá eu fui para a adoção. Não demorou muito e eu passei a viver com uma família muito boa. A família me criou com muito amor, com muito carinho. E eu podia visitar minha mãe na cadeia uma vez por mês, na companhia de alguém do Conselho Tutelar. Cada vez que eu ia visitá-la, eu percebia que ela estava pior. Minha mãe não aceitava estar presa. Ela não aceitava ter perdido a minha guarda. Ela não se conformava de como a vida de nossa família, de uma hora para outra, virou de cabeça para baixo. Tudo por causa desses malditos vícios, drogas e bebida. Mas diga-se, vícios do meu pai. Embora eu tenha sido muito bem cuidada, criada, tratada pela família que me adotou, todas as vezes que eu ia visitar a minha mãe na cadeia, eu voltava chorando muito e daria tudo para ter minha mãe de volta. Eu tinha pesadelos terríveis. Eu sonhava que pessoas entravam em casa e faziam maldades comigo e com a minha mãe. Eu sonhava com o meu pai entrando em casa e batendo na minha mãe. Eu sonhava com rostos estranhos olhando para mim e tentando me sufocar. Eu acordava chorando muito e na maioria das vezes eu era acolhida pelos meus pais adotivos, que me colocavam até para dormir com eles na cama. E essa foi a minha rotina por um bom tempo. Por um ano, para falar a verdade, que a minha mãe ficou presa. Sim, por um ano. Uma vez por mês eu ia visitá-la. E foi então, naquele ano, uma tarde do mês de junho, a minha mãe adotiva recebe uma ligação onde informaram que a minha mãe verdadeira havia sido encontrada morta em sua cela. Mamãe havia cometido suicídio. Foi uma época ruim demais para mim. Sofri muito, embora muito pequena ainda, eu sabia o que estava acontecendo e sabia que nunca mais eu iria ver minha mãe, minha mãezinha. Mas ao menos eu tinha os meus pais adotivos que estavam do meu lado, me deram todo o apoio e conforto que eu precisava para tentar superar mais essa tristeza em minha vida. De tudo o que aconteceu comigo, além da falta que eu sinto até hoje da minha mãe verdadeira, a minha mãe de sangue, que acabou sendo a maior vítima dessa história, eu ainda hoje tenho uma dúvida. Por que tudo isso aconteceu? Por que o meu pai, que era um homem tão bom, honesto, trabalhador, começou a beber e usar drogas depois que eu nasci? Por quê? Será que eu tive alguma culpa nisso? Porque a minha mãe falou que quando ela ficou grávida, os dois ficaram felizes. Porque depois que eu nasci, tudo mudou. Hoje eu não posso trazer minha mãezinha de volta. Não posso consertar todo esse estrago. Anos se passaram, mas eu ainda tenho flashes de muitas passagens ruins dessa minha infância conturbada. Mesmo com tudo o que acontecia com a minha mãe, em volta de tanto sofrimento, ela não deixava de me dar amor, carinho. E ela mesmo sofrendo demais, dizia que me amava muito e que um dia a gente ia ser muito feliz. Mas não deu tempo, né, mãezinha? A vida te tirou de mim de uma maneira muito dolorida e cruel. A vida deixou marcas em mim que até hoje, mesmo tocando em frente, eu nunca consegui esquecer. Eu gostaria muito de encontrar o meu pai, se é que ele ainda está vivo, porque nunca mais se ouviu falar dele. Eu queria poder estar frente a frente com ele e perguntar para ele por que de tudo isso ter acontecido em nossas vidas. Por que o envolvimento dele com bebida e drogas? Por que ele fez a minha mãe sofrer tanto? Por quê? Por quê? Por quê? Mas acho que isso jamais irá acontecer. Mamãe, eu estou bem.
Fui muito bem criada, mãezinha. Hoje eu tenho um bom emprego, uma família que me amparou. Não arrumei ninguém na minha vida, pois tenho traumas e muito medo de ter o mesmo destino que a senhora teve. Mas, quem sabe um dia, né, a gente encontra alguém. Mas não se preocupe, vivo feliz assim mesmo, sozinha. Sou feliz. Espero que esteja bem aí em cima. E tenho certeza que um dia a gente vai se encontrar, sim. Mamãe Eliane, que saudade de você. Eli Correia, demorei muito para contar a minha história. Mas como acompanho suas cartas no canal YouTube, então resolvi escrever também esta carta. Já ouvi muitas histórias narradas por você que até parecem com a minha vida. E se eu fosse relatar aqui tudo pelo que eu passei, daria até um filme. Resolvi escrever essa carta em homenagem à minha mãe, porque ela não merecia morrer da forma que ela morreu. Queria muito que a minha história fosse diferente, mas não é, infelizmente. Muito obrigado por você levar a minha história no ar, narrar a minha história no canal YouTube, o canal da saudade. Porque é isso mesmo que eu sinto, saudade, muita saudade de minha mãezinha querida, que não merecia passar por tudo que passou. Mamãe, que saudade de você! O tráfico, a prisão e a morte da minha mãe. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.